Quem tem a carteira de motorista brasileira e vem para a Alemanha pode dirigir aqui por um período de até 180 dias sem passar por nenhum processo burocrático, seja o intuito da viagem turismo ou trabalho. Agora, se você vai ficar aqui por um período maior do que esses 6 meses e quer continuar dirigindo depois desse prazo, você vai precisar fazer a transcrição dessa carteira de motorista, o que em alemão é o chamado Umschreibung. E esse processo, sendo bastante honesto, é muito chato, mas ele não é difícil e ele é totalmente possível. Tanto eu quanto a minha esposa, a Amanda, fizemos esse processo e passamos por ele sem nenhuma reprovação. Então, assim, a gente conseguiu, eu tenho certeza que todo mundo consegue. Se você também quer fazer esse processo de transcrição da carteira de motorista aqui na Alemanha, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito a entender todo o processo para você evitar qualquer tipo de surpresa e estar bem preparado na hora que cada etapa for chegando. Mas antes da gente ir para o passo a passo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações cada vez que vídeos novos forem postados aqui. Moin zusammen, sejam muito bem-vindos ao canal Alemanha Me Ensinou. O meu nome é Paulo e para facilitar o entendimento desse processo de transcrição da carteira de motorista brasileira na Alemanha, eu resolvi dividir esse processo em 10 passos. O passo número 1 é basicamente você reunir toda a documentação que você já trouxe do Brasil. Aqui você vai precisar do seu passaporte e de uma cópia dele, da sua carteira de motorista e uma cópia dela, e da tradução para o alemão da sua carteira de motorista. Eu ouvi alguns relatos de gente falando que não precisou da tradução da carteira para o alemão, então pode ser algo que vai variar de estado para estado, mas com certeza se você está na Baixa Saxônia você vai precisar, e eu aconselho que daí se você estiver em outro estado você se informe para saber se de repente é um lugar que você pode economizar essa tradução. E se no seu estado também for necessária essa tradução, o meu conselho é que você faça ela através do ADAC, procurando um estabelecimento perto de você e fazendo essa solicitação que é padrão para eles. Na verdade, eu nem sei porque custa tão caro, eu paguei 65 euros e daí levou cerca de 2 semanas para chegar na minha casa. Mas assim, é uma coisa que eles usam um template padrão para fazer essa tradução, não deveria ser tão caro. Agora, uma coisa muito importante mesmo, é que a sua carteira de motorista precisa estar válida no momento que você inicia esse processo de transcrição da carteira. Eu ouvi relatos de pessoas que tentaram iniciar o processo depois que a carteira já tinha vencido, e mesmo fazendo a renovação lá no Brasil, não conseguiram e tiveram que iniciar aqui o processo do início, algo que vai ser ainda mais chato, mais demorado e com um custo bem mais alto. A dica aqui, inclusive, é que se você ainda estiver no Brasil e já sabe que vai vir para a Alemanha, renova essa carteira de motorista antes de sair do Brasil, para poder chegar aqui e ter um prazo bem longo para iniciar todo esse processo. O segundo passo é fazer um curso de primeiros socorros, um exame de vista e tirar uma foto biométrica no padrão alemão 3,5 por 4,5. E eu coloco isso tudo num passo só mesmo porque foi assim que eu fiz. Eu joguei lá no Google, escrevi Erste Hilfe Führerschein Hannover e depois de olhar algumas opções eu escolhi uma empresa que fazia esse pacote inteiro em um dia em um lugar só, então eu resolvia tudo de uma vez. O curso de primeiros socorros eu só achei para fazer em alemão, talvez em cidades maiores você consiga fazer em inglês, eu não tenho certeza, mas é importante dizer que a minha esposa Amanda, ela não falava nada de alemão na época, fez o curso de primeiros socorros comigo e foi tudo bem. Lógico, teve alguns momentos que eu traduzi algumas coisas para ela, mas é tudo muito visual, o instrutor vai te mostrar lá como fazer os procedimentos, então eu não acredito que o alemão deveria ser uma barreira para você fazer esse curso de primeiros socorros. E muito importante também, no final do curso você não tem uma prova para fazer, então por isso eu acho que dá para fazer mesmo sem falar alemão. No final do curso você vai simplesmente obter o certificado por ter ficado lá de 8 da manhã até as 3 da tarde. Por esse pacote todo a gente pagou 45 euros, tinha uma pausa para almoço no meio do curso, mas o almoço não estava incluso, e foi também nessa pausa que daí a gente fez o exame de vista e tirou a foto biométrica que daí estava pronta no final do dia para a gente pegar junto com o certificado do curso. Opcionalmente esse exame de vista também pode ser feito numa ótica, mas daí óbvio que a ótica vai cobrar pelo serviço, mas caso você queira saber também dá para fazer em outros lugares. O passo número 3, mas que pode acontecer em paralelo aí também com os passos 1 e 2, é a definição da sua autoescola. O lugar que vai te acompanhar durante toda essa trajetória desse procedimento muito chato, e daí a autoescola ela pode ser algo que vai te ajudar muito ou pode ser uma grande dor de cabeça na sua vida. Existem, infelizmente, muitos relatos de pessoas com péssimas experiências com a autoescola que escolheram, então é muito importante você buscar alguma indicação antes de você fazer a sua escolha. Inclusive, nos meus vídeos eu sempre tento trazer uma forma de você economizar na vida aqui na Alemanha, mas nesse vídeo aqui eu vou te dizer, talvez economizar na autoescola eu não acho que é uma opção se for uma indicação de alguém. Pagar caro só porque é caro e você acha que vai ser melhor eu não consideraria, mas se alguém fizer uma boa indicação para você e for mais cara que outras autoescolas,
Eu acho que vale a pena. E para balancear todo esse gasto da autoescola, eu vou deixar um card aqui de um vídeo ensinando como economizar nas compras online, inclusive no Amazon. Então assim, dá para economizar muito mais do que o que você vai gastar na autoescola, para você escolher uma boa autoescola e ficar bem tranquilo. E se você não tem ninguém para perguntar, é novo na cidade de repente, acabou de chegar na Alemanha, eu aconselho muito a entrar na comunidade do Facebook chamada Carteira de Motorista na Alemanha, porque lá você vai encontrar muita gente nota 1000 super disposta a informar quanto à autoescola, dar indicação, é um lugar super legal. O quarto passo, agora que você tem toda a sua documentação reunida, certificado de primeiros socorros e uma autoescola definida, é a realização da sua inscrição no órgão que coordena toda essa parte de permissão de direção no seu estado. Em algumas cidades, inclusive, isso é feito através da própria prefeitura, mas no meu caso tem aqui um órgão específico muito parecido daí com o Detran que a gente tem no Brasil. Aqui em Hannover ele é chamado de Fahrerlaubnisbehörde, e o meu processo, como foi todo antes do Covid, eu precisei entrar no site deles para daí fazer a inscrição, agendar lá um horário para poder ir trazer toda essa documentação, mas no caso da Amanda, ela simplesmente foi na autoescola, entregou toda a documentação lá e eles daí fizeram todo esse trâmite de inscrição para ela, pagando a taxa. Demora cerca de 2 semanas para sua inscrição ser validada, e daí você recebe em casa uma carta da TÜV, que é o órgão que faz essa regulamentação, e essa carta é o seu laudo. Então, dentro dela também vai ter uma taxa para você pagar, caso você ainda não tenha pago na autoescola, e tanto no meu caso quanto no da Amanda, a taxa foi cerca de 43 euros. Com o laudo agora em mãos, a gente chega no quinto passo, que é a matrícula na autoescola, mediante o pagamento da taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição para o procedimento de transcrição, ela pode não ser tabelada ou já prevista por alguma autoescola. Então, tem gente que fala que tem margem ali para negociação do preço. Esse não foi nem o meu caso, nem o da Amanda. No meu caso, eu tive que pagar um valor de 100 euros para fazer a inscrição, e no da Amanda, porque a gente já estava morando em outra cidade, o valor para ela acabou ficando 200 euros. É uma cidade menor, com muito menos oferta de autoescola. O sexto passo é adquirir o material de estudo para a prova e estudar muito. Esse material de estudo ele é basicamente um aplicativo que você instala no seu celular, o que acaba deixando todo esse processo de estudar muito prático. Eu mesmo estudava sempre indo para o trabalho e voltando enquanto eu sentava no metrô. O problema desse aplicativo é que ele tem cerca de 1080 questões que você tem que memorizar para poder fazer a prova teórica. E é isso mesmo, são cerca de 1080 questões que você vai ter que decorar. E eu digo decorar porque acabam caindo umas perguntas muito decoreba lá, de como é a fórmula da desaceleração quando um carro está trafegando numa velocidade X, ou qual é a velocidade que você tem que estar para determinadas pistas diferentes, seja na autobahn, seja numa outra pista, você tem que realmente decorar, e é muita coisa. Na época que eu estava estudando, eu passei pelo menos umas 3 vezes por cada pergunta, e as que eu achava difícil ou as que eu errava, eu ainda marcava lá no aplicativo, e daí essas questões eu acabei fazendo muito mais vezes. A Amanda chegou num ponto que ela estava tão obcecada por responder essas perguntas, que ela nem precisava ler a pergunta inteira, ela lia a primeira palavra ali da pergunta, lia a primeira parte da alternativa e já sabia qual alternativa que ela tinha que marcar. E é importante dizer que em muitas perguntas existe mais de uma alternativa correta, e você não pode simplesmente memorizar a pergunta e saber que é letra A e B, porque as perguntas ou as alternativas elas ficam trocando cada vez que você passa para a pergunta. Então pode ser que você memorize que sempre para aquela pergunta a letra A é correta e a C também, mas chega na hora da prova e eles alteram, uma delas vira a B, você não marca e você erra. Então tem que realmente memorizar ou entender cada alternativa. Sobre esse material de estudo, esse aplicativo, né, você pode tanto comprar ele da autoescola, ou você pode comprar um dos milhares de aplicativos que tem tanto para Android quanto para iOS, e que normalmente tem um preço muito mais barato do que se você comprar na autoescola. É só importante você ficar atento na hora que for comprar o aplicativo para você comprar ele no idioma que você for fazer a prova, que não está disponível só em alemão, você também pode fazer o inglês britânico ou português de Portugal, e na verdade todas as línguas da União Europeia. No meu caso específico e da minha autoescola, eu fui obrigado a comprar o aplicativo deles, porque eles fazem um tipo de controle e monitoramento do desempenho de cada aluno, para daí poder te autorizar a fazer a prova teórica ou não. Então só depois que eu já tinha acertado praticamente todas as perguntas e já tinha feito pelo menos 3 simulados de forma bem sucedida, que daí eles me autorizariam a fazer a prova teórica. Quando eu questionei eles sobre isso, sobre essa obrigatoriedade, eles falaram que é porque eles eram monitorados pela TÜV, pela quantidade de alunos que eles têm que passam de maneira bem sucedida nesse teste teórico. Pelo material, então, eu paguei cerca de 45 euros e eu não me arrependo, porque foi usando esse material e com a liberação deles para daí fazer a prova que eu passei na prova sem problema nenhum. E quando chegou na prova teórica, tanto eu quanto a Amanda, a gente gabaritou a prova, nós não erramos nenhuma pergunta e não tem mágica nenhuma. Foi
foi simplesmente sentar na cadeira e estudar o máximo de tempo que a gente tinha memorizando essas perguntas. E aqui também uma coisa que é muito importante dizer, porque essa parte do estudo para a prova teórica é quando você pode adiantar ou estender muito o seu processo inteiro, porque você pode estudar tudo em, de repente, um mês, se você tiver disponibilidade de disciplina, ou você pode fazer isso, de repente, em 1 ano, ou 6 meses, vai. Esse tempo só depende de você. O 7º passo é solicitar que a sua autoescola daí te inscreva nessa prova teórica, fazer o pagamento de 2 taxas, uma da autoescola e outra da TUF, caso você ainda não tenha feito, e daí finalmente fazer a prova teórica. No meu caso, essas 2 taxas que eu mencionei, elas custaram 45 euros, então se dá para ver que até aqui não gastou-se muito dinheiro com esse processo de carteira de motorista, então dá para iniciar. No dia da prova teórica, que é idêntica aos simulados que você faz no aplicativo, você vai ter 30 perguntas para responder, com uma pontuação que varia de 2 a 5, e o máximo que você pode errar para ser aprovado é um total de 10 pontos, então a margem para erro é muito pequena, então você realmente tem que estudar para gabaritar a prova, acertar tudo que vier nela. A prova daí você vai fazer num computador, ou em alguns lugares eu também ouvi dizer que o pessoal faz em tablet, e como eu disse, é idêntico ao que você vê no aplicativo, faz as perguntas do aplicativo, os simulados, e você não vai ter surpresa nenhuma. E o legal no final, assim como é no Brasil, é que você sai da prova já com o seu resultado em mãos. Depois que você for aprovado na prova teórica, você vai pegar o papel que eles vão te dar lá e vai levar na sua autoescola para finalmente começar as aulas práticas. E é aqui que realmente você vai começar a ter muito mais contato com a sua autoescola, é aqui que muita gente começa a ter, inclusive, algumas dificuldades, infelizmente. Tem muita gente que acaba falando que foi maltratado pelo instrutor ou enrolado pela autoescola. E por isso eu digo de novo, vá em busca de uma boa indicação, mesmo que você tenha que pagar um pouco mais por aquela autoescola. No meu caso, eu fiz 4 aulas práticas e que foram realmente muito importantes para eu entender um pouco melhor ali a dinâmica do trânsito na Alemanha, apesar de que antes eu já dirigia aqui com a minha carteira brasileira durante aquele período de 6 meses que eu falei no começo. O total que eu paguei por essas 4 aulas foi cerca de 160 euros e o meu instrutor ele não forçou nenhuma aula a mais ou ele nem me enrolou para tentar que eu ficasse ali mais tempo na autoescola pagando mais dinheiro para eles, que é o que o pessoal fala que acontece. No caso da Amanda, ela também só precisou de 4 aulas práticas e foi fazer a prova. E assim, nos 2 casos, tanto o meu quanto da Amanda, eu acho que essas 4 aulas foram realmente o mínimo para a gente conseguir fazer uma prova consciente e passar de primeira. O passo número 9 é pedir agora para a autoescola agendar sua prova prática, fazer o pagamento das taxas, caso você ainda não tenha feito, e ir fazer a prova no dia que for marcado. É muito importante também dizer que existe um prazo de 1 ano para você ser aprovado na prova prática depois que você foi aprovado na prova teórica. Eu vou deixar um link aí na descrição que fala exatamente sobre esse prazo, principalmente nas mudanças que tiveram nesse período de Covid. No meu caso, essas taxas somaram cerca de 200 euros, e daí todo o processo ficou cerca de 705 euros. O da Amanda, que como eu falei, a gente já estava morando em outra cidade, foi um pouco mais caro e acabou chegando perto dos 1.000 euros. E esse valor, como eu falei, sem precisar repetir a prova teórica, fazendo 4 aulas práticas e sem precisar repetir a prova prática também. A prova prática ela é totalmente em alemão e por isso é muito importante desenvolver pelo menos um vocabulário básico para você poder entender as instruções e perguntas que o avaliador vai fazer no dia da prova. Inclusive, no início da prova ou até mesmo no final, é possível e provável que o avaliador te faça alguma pergunta sobre o carro. No meu caso, ele perguntou como que eu ligava o pisca-alerta e como que eu também acendia o farol alto. No caso da Amanda, ele perguntou onde no carro você encontra a pressão adequada para os pneus e como que você ligava o limpador de para-brisa. É coisa bem simples, mas que é em alemão, e se você não souber o vocabulário dessas coisas, você não consegue responder. No momento da prova, o instrutor vai do seu lado, no banco do carona, e o avaliador vai no banco dos fundos, atrás dele, onde ele pode te passar as instruções e verificar todos os seus movimentos ali, tudo que você está fazendo enquanto está dirigindo. E essa prova ela dura cerca de 45 a 60 minutos. Então é muito tempo para esse cara dar muita volta com você, então você tem que realmente estar bem preparado. Na minha prova prática, os principais pontos que caíram foram entrada e saída da autobahn, zona de 30 km por hora, aquela regra de direita antes da esquerda, que é o rechts vor links, baliza paralela e rotatória com faixa de pedestre. Também teve o freio de emergência para finalizar, que é uma coisa que você tem que aprender, não vai para a prova sem saber isso. E se você quer um vídeo falando só sobre essas coisas da prova prática, deixa um comentário aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de fazer um vídeo assim, mas eu quero saber se tem gente para assistir esse tipo de vídeo. No fim da prova você vai dirigir para o mesmo lugar onde ela iniciou
e é lá que você vai receber a resposta final se foi aprovado. Passando agora da prova prática, a gente chega no 10º e último ponto, que é ir buscar a sua carteira de motorista. Aqui, inclusive, eu já ouvi de algumas pessoas que falaram que o avaliador já estava com a carteira em mãos para poder entregar no final da prova, caso fosse aprovado, mas tanto no meu caso quanto no da Amanda, a gente recebeu só um papelzinho e a gente teve daí que ir naquele órgão lá que é parecido com o Detran, para poder entregar esse papelzinho junto com a nossa carteira de habilitação brasileira, que daí fica retida lá, e daí você recebe sua carteira de motorista alemã. Lá também daí eles vão te entregar um champanhe para você poder estourar igual Fórmula 1. Não, brincadeira, mas você pode e deve fazer isso assim que chegar em casa para comemorar. E é isso, espero que esse vídeo ajude quem está nesse processo de transcrição da carteira de motorista. E lembre-se que você não é a primeira pessoa que vai estar fazendo isso, muitas outras pessoas já passaram de forma bem sucedida por esse processo, então é totalmente possível, basta você estar preparado. Espero que tenham gostado do vídeo. Auf Wiedersehen!